brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos acompanham aqui em mais um Paddock Sprint. Eu sou Pedro Luiz Cuenca e o fim do ano já está chegando, muitos campeonatos já se decidindo. Se você não sabe, no último domingo tivemos a confirmação do quarto título seguido de Max Verstappen na Fórmula 1. Outros campeonatos já se encerraram também, já conhecemos vários campeões, apesar de algumas corridas ainda pela frente, mas a Fórmula 1 já começa a pensar no futuro, não apenas para 2025, mas para 2026, porque vai contar com uma nova equipe no grid. Ontem, na segunda-feira, dia 25 de novembro, foi confirmada a entrada da Cadillac no grid da Fórmula 1 para 2026. E uma grande reviravolta, a gente lembra de toda aquela história da Andretti tentando ser a 11ª equipe do grid, mas acabou com a Cadillac, que vai correr em parceria com a General Motors, com a GM, e a gente vai discutir esse assunto no Paddock Sprint de hoje e também vai falar sobre opções. Quem será que pode correr nessa equipe que vai entrar no grid da Fórmula 1? Tem chance para algum brasileiro? Tem chance para algum piloto novato? A gente vai conversar sobre isso e muito mais, já que também no fim de semana tem Fórmula 1 e Fórmula 2 no Qatar, reta final dos dois campeonatos. Eu estou hoje com Gabriel Carvalho e com Vicente Soella aqui com a gente. Olá para vocês. Tudo bom, Gabo? Primeira vez que eu faço Paddock Sprint com você. Como é que você está? Bom dia, Cuenca. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos os nossos... Pedro Prado, claro, está na produção. Todos os nossos espectadores. Realmente, acho que é a primeira vez que a gente faz junto... falar desse tema tão gostoso, né, que é especular pilotos, né? Tem poucas coisas que a gente gosta mais do que... poucas coisas que engajam mais também do que o mercado da roda, digamos assim. Pois é bom a gente falar disso. A Nossa Senhora do Engajamento sempre agradece esse momento. Vicente Soella, tudo bom com você? Como é que você está? Mais uma semana aqui contigo no Paddock Sprint. Olá, Pelu, é um prazer mais uma vez estar aqui com você, Gabo, que é a primeira vez que também faço o programa com ele, então é um prazer enorme também, e o PP que está nos bastidores. E eu repito aqui o que o Gabo disse, eu acho que não tem nada mais saboroso que ficar especulando o que vai acontecer daqui a 2 anos praticamente, com um cenário totalmente em aberto e muitas opções ainda à mesa, né? Claro que abrange uma série de coisas a serem analisadas, quem tem ligação com o Cadillac e outras categorias, quem está na Fórmula 1 que pode acabar sobrando para 2026, alguém mais experiente, né, e pegar essa vaga, talvez, ao lado de um novato, ou vão ser 2 experientes. Então, há muita coisa que a gente pode especular, há alguns nomes interessantes, outros nem tanto. Então, é sempre uma discussão bem interessante que a Cadillac, essa 11ª equipe que a gente tanto esperava, traz para a gente agora na Fórmula 1. E, claro, também olhando para o futuro, um pouco mais além de 2026, são 2 vagas que se abrem para novatos, né, que muitas vezes nos últimos anos, ao sair da Fórmula 2, ficaram sem um espaço, sem uma vaga. Talvez com essas 2 vagas a mais no grid da Fórmula 1 pode ser mais possível vermos mais novatos no futuro. Mas claro que isso também depende de como a Fórmula 1 vai se desenrolar daqui em diante. Mas vamos que vamos analisar quem pode pintar na Cadillac em 2026. Pois para quem não está muito informado,
a Cadillac vai entrar no grid da Fórmula 1 em 2026 como a 11ª equipe. A Fórmula 1 chegou inicialmente a um acordo de princípio com a General Motors e a Cadillac vai ser... A intenção é que a partir de 2018 a Cadillac também seja fornecedora de motores, mas em 2026 ela entra como equipe. É mais ou menos a Andretti com um novo nome, uma nova roupagem ali, para dar uma disfarçada, para eles dizerem que aceitaram o Andretti, para falar assim, não, olha só, a gente tem mais uma equipe. Puxando por isso, por ser uma equipe aí americana, e tem todo esse apelo com o mercado americano, General Motors, Cadillac. Gabo, você vê a chance de um piloto americano entrando na Fórmula 1? A gente vai ver de novo o nome de Colton Herta zanzando no mercado da Fórmula 1? Então, para mim, o Colton Herta é a opção mais lógica, né? Porque é um cara que ele já está ali dentro da Andretti, é um cara ainda razoavelmente jovem, né? Claro que já está começando a fechar a janela para ele, né? O Herta tem 24 anos, então já não é uma idade que normalmente a gente tem pilotos entrando, né? Na Fórmula 1. Mas, de qualquer forma, é uma tendência. Eu acho que o Herta seria hoje a primeira opção que a gente olharia em termos de ser um piloto americano, né? Até porque a gente teve aí a experiência ruim do Logan Sargent recentemente e tudo mais. Então, enfim, eu acho que o Herta é a primeira opção que a gente poderia olhar. A grande questão é que, qual que seria a questão da Andretti relacionada a isso, né? A Andretti provavelmente tendo uma participação menor e tudo mais, a gente não sabe necessariamente como seria, né? Então, justamente para a gente ver essa redução de importância da Andretti, a gente não sabe como seria a questão do Colton Herta chegando na Fórmula 1. Acho que esse é o principal tópico que impediria hoje o Colton Herta entrar, justamente dessa tentativa de reduzir a participação da Andretti. Pois é, o Colton Herta, que já foi especulado na Fórmula 1 no passado, já houve ali uma história de que ele poderia pintar na AlphaTauri. Só antes de passar para o Vicente, Gabo, você acha que, você que acompanha a Indy bastante, você que está sempre na cobertura da Indy, você consegue ver algum outro piloto americano que possa ser levado para a Fórmula 1, que tenha essa bagagem, esse talento para ser levado para a Fórmula 1 com a Cadillac? Bom, acho que na Indy hoje não. Acho que uma outra opção que talvez surgiria, né, que também tem uma relação de uma certa forma, quer dizer, um piloto da Andretti, né, e também poderia fazer essa ligação, e é jovem, é o Kyle Kirkwood, né, mas o Kirkwood, ele não tem muita experiência em automobilismo europeu, né, a gente nunca participou de corridas fora dos Estados Unidos, né, um cara inteiro criado ali, então eu não sei, assim, acho que seria um risco muito grande, até porque, assim, o Kirkwood, apesar de já ter vitórias na Indy e tudo mais, é um piloto bem menor que o Colton Herta, né, então não tem motivo para hoje você arriscar o nome dele. Ele não é forte em termos de marketing, não é forte não é mais piloto que o Colton Herta, não é mais piloto que vários ali, então eu não veria essa possibilidade do Kirkwood de ser cogitado, né? Mas acho que em termos de americano, assim, seria a outra opção na Indy, digamos assim. Mudando então de Estados Unidos para a Europa, Vicente, você vê assim que a Cadillac vai apostar aqui em 2 novatos, 2 experientes, um de cada? Qual seria assim sua ideia de uma formação de equipe para a Cadillac a partir de 2026? Lembrando que vai ter a introdução do novo regulamento da Fórmula 1. Então, um novo carro, algumas mudanças nos pneus também, no chassi. Então, tem um monte de coisa aí que essas equipes vão estar aprendendo e a Cadillac vai entrar no meio dessa bagunça toda. Acredito que a Cadillac deve seguir a mesma linha que a própria Audi está seguindo, né? Após agora tomar o controle da Sauber, que é a escolha de um nome mais experiente e um rapaz mais novato, como é o caso do Gabriel Bortoleto, que foi contratado para o lugar do Valtteri Bottas no ano que vem, porque a equipe já tinha fechado com o Nico Hülkenberg. Então, quando a gente pensa em uma equipe que está chegando à Fórmula 1, que não tem tanta experiência na categoria, né? Na verdade, nenhuma experiência na categoria, e você chega num novo regulamento, você ainda está entendendo como funciona a competitividade, como lidar com as outras equipes, eu acho que a Cadillac ela vai chegar, obviamente, pensando em se preparar, dar os primeiros passos devagar, não vai chegar pensando alto, sonhando alto, e para isso vai contar com um piloto experiente que ajude a desenvolver o carro, ajude a desenvolver a equipe, a estrutura da equipe, e por isso acredito que alguns nomes
que estão na própria Fórmula 1 podem acabar se beneficiando disso. É um caminho que antes eles não tinham em mente, com o próprio Valtteri Bottas, por exemplo, que eu citei aqui, que saiu da Sauber, está sendo cogitado como um piloto reserva na Mercedes, que assim deve acontecer, porque até o próprio Toto Wolff está dando alguns indícios de que isso pode acontecer, de que seria muito bom, de que é maravilhoso ter essa oportunidade. E o Bottas, né, tendo essa chegada Cadillac no 2026, pode aparecer como uma opção de piloto experiente para começar a liderar esse projeto no primeiro, no segundo ano do máximo ali, até as bases serem bem, né, estruturadas. E, do outro lado, um piloto mais novato, eu acredito que seria a formação ideal, que seria esse outro nome que iria liderar o projeto, né, por um longo prazo, médio a longo prazo, como a gente espera que aconteça com o Bortoleto na Sauber, né, que ele aprenda com o Nico Hülkenberg, que ele, né, tenha essa adaptação à Fórmula 1, e depois que o contrato do Hülkenberg acabar, acredito que ele vai se aposentar, não tem mais vaga na categoria, apesar de ser um bom piloto, a idade também não permite que ele tenha tanta longevidade assim, e aí, teoricamente, os planos, acredito que sejam Bortoleto tomar as rédeas da equipe e liderar no médio a longo prazo, mas claro que isso são planos iniciais, a gente não sabe como vai acontecer com a Fórmula 1, principalmente com o novo regulamento. Então, acho que a Cadillac segue um pouco por esse caminho, segue analisar um piloto mais experiente, um piloto que vai conseguir desenvolver a equipe, mostrar o caminho das pedras ali, né, para os próximos anos, e um piloto mais novato que vai se adaptar também e assim vai continuar esse projeto nos próximos anos. Então, eu acho o caminho mais natural de acontecer da Cadillac, mas também não me surpreenderia se ela escolhesse dois nomes aí mais experientes, não um novato necessariamente, em seu primeiro ano na Fórmula 1, talvez alguém ali que já esteja na retaguarda da categoria hoje, nomes também que são novos, eu digo, com 25, 26 anos, que também tentam, talvez sejam um pouco atrativos para a equipe, ao lado de um nome mais experiente, como eu disse, já com 35, 36 anos. Então, assim, há muitas questões, há muitos nomes que são possíveis. A gente sabe que a Fórmula 1, o cenário muda completamente de uma semana para outra. A gente já estava acostumado, já estava, né, conformado com a ideia de deixar 2024 sem ter essa confirmação de uma 11ª equipe, e de repente todo esse cenário mudou. Então, muitas coisas mudam, muitos interesses mudam, né? Pilotos agora já passam a olhar para o futuro de maneira diferente. Então, vai ser interessante analisar como chega a Cadillac e ver o que pode acontecer com a equipe. Então, ao meu ver, a escalação deve ser um piloto experiente e um piloto novato, que eu acho que é o mais natural, mas não me surpreenderia se fosse dois experientes, como eu disse aqui. A gente sabe que a Cadillac está também em outras... possui ramificações pelo esporte a motor, está presente em diversos campeonatos, inclusive o WEC, o Mundial de Endurance, onde ela corre com os hipercarros. E eu vou até pegar aqui, ela vai correr em 2025 com a Jota, e os pilotos são Will Stevens, Alex Lynn, Norman Nato, Earl Bamber, Jenson Button e Sebastian Bourdais. Eu acredito que nenhum deles tem o mínimo de chance de correr na Fórmula 1 em 2026. Me surpreenderia muito, alguns aí bem já veteranos, né, como o Bourdais e o Jenson Button. Então, acho que para esse lado aí, a Cadillac não vai aproveitar ninguém. Mas a gente sabe que nas 24 horas de Daytona, a Cadillac vai correr com um brasileiro, vai correr com o Felipe Drugovich. Gabo, você vê alguma chance do Drugovich pintar nessa equipe em 2026? A gente que muitas vezes fala aqui no site que talvez já tenha passado o bonde dele na Fórmula 1. Mas você acha que ainda tem alguma chance para ele? Eu acho que, enfim, quanto mais vagas, mais chances existem, né? E enfim, até porque, como a gente sabe que nem com 20 pilotos, né, as chances necessariamente se fecharam, né? Com 22, essa situação, né, não muda. E eu acho que pro Drugovich, né, até o vídeo que eu gravei hoje lá pro canal do Grande Prêmio é meio sobre isso, porque assim, ele é um nome a ser considerado, querendo ou não, ele vai estar nessa lista e ele tem uma associação ali com a Cadillac importante, né? É um cara que ele tem a superlicença, então não tem correria a ser feita a respeito disso. Um cara que já tem uma pequena experiência de Fórmula 1 em termos de fazer testes, né? Em termos de treino livre, teste de pós-temporada, de ter disputado aí, também ter feito muitos testes com carros antigos, enfim. Então tem vários aspectos que a gente pode pensar do Drugovich que, assim, que dá para você considerar ele na lista, e ele tem essa ligação aí com a Cadillac de uma certa forma, né? Não só porque ele fez Daytona, mas no ano passado ele também corre as 24 horas de Le Mans, né, com o carro da Cadillac, dividiu ali com, se eu não me engano, foi com o Jack Aitken e com o Pipo Derani.
Então, acho que ele une coisas para ser considerado. Se ele vai ser o primeiro, o último nessa lista, não sei. Mas com certeza ele vai estar nessa lista, entendeu? É um dos nomes que você precisa parar, olhar e pensar que pode ter uma chance, sim. Você fosse dirigente da Cadillac, daria uma chance a ele? Bom, não sei. Eu acho que se eu fosse dirigente, eu ia querer primeiro Primeiro eu ia tentar assegurar um piloto mais experiente, né? Então, que seja capaz, né, de dar uma expertise maior para esse carro, né? Porque, enfim, a gente sabe como por mais que 2026, né, a Cadillac, inclusive, ela vai ter uma certa vantagem, digamos assim, porque a Cadillac ela já está preparando o carro de 2026, enquanto as equipes atuais do grid só vão começar a preparar esse carro a partir de 2025. É importante o desenvolvimento e é importante você ter um cara mais veterano e tudo mais. Então eu tentaria segurar primeiro esse cara. Né? E aí, primeiro, também você precisa monitorar o mercado de 2025, né? O mercado atual de pilotos para saber quem que estaria em risco ali, que você gostaria de ter. E, enfim, assim que assegurar esse piloto, e pode ser um piloto que já está fora do grid também, eu não veria problema, por exemplo, no Valtteri Bottas, um piloto da Cadillac, e aí depois eu partiria para tentar equilibrar, para saber quem que seria esse piloto jovem, né? Porque aí tem todas as coisas que você precisa colocar nessa balança. É um piloto americano, é um piloto com relação com a marca, é algum fenômeno que vai surgir das categorias de base, aí não está com muita cara de que vai surgir, né? Não acho que alguém que o campeão da Fórmula 2 de 2025 vá ser esse nome, mas, enfim, se eu fosse dirigente da Cadillac, eu me preocuparia primeiro em assegurar um piloto mais experiente, da mesma forma que a Sauber, a Audi garantiu o Hülkenberg. E você, Vicente, como você vê essas chances de um Drugovich pintar na Cadillac? E se você escolheria ele para ser seu piloto em 2026, fosse dirigente da Cadillac? Eu concordo muito com o Gabo. Eu acho que o Drugovich ele aparece assim como uma opção, apesar de não ser a primeira opção, porque o Drugovich ele é um talento, todo mundo reconhece isso dele. Acho que lá na Europa ele não tem assim tanto fervor da torcida querendo ele como tem no Brasil. Obviamente isso também é um pouco lógico, que o Brasil tinha essa carência, né, de ter um piloto brasileiro, então sempre tinha essa torcida para que o Drugovich, que era o nome mais provável em determinado momento, chegasse até lá. Mas ele sim é reconhecido por ter bons resultados nos testes que fez com a Aston Martin, nos treinos livres que participou, em simuladores, mas simulador, corrida, claro que são situações completamente diferentes. Então o Drugovich ele entra como opção sim na Cadillac. Eu concordo com o Gabo quando ele disse que não entra como primeira opção por não ser um piloto tão experiente como deveria ser. Acho que ele não é aquele nome que vai chegar para liderar esse projeto desde o início. Ele vai ser aquele mais a segunda opção de novato, né, que entra para aprender também, dar uma continuidade futura ali no projeto da Cadillac, mas eu acho que o nome do Drugovich aparece forte porque, claro que é só especulação, né, que a gente fala aqui, não temos nenhuma informação quanto a isso, mas me parece que também já tinha alguma informação de bastidores que a Cadillac entraria na Fórmula 1, porque já vem tendo esse contato com a Cadillac, já fazendo testes, participando de Le Mans, agora também de Daytona, então acredito que a Cadillac também já está olhando para o Drugovich, pensando lá no futuro, como ele pode, né, como pode ser o potencial dele para daqui a menos de 2 anos, né? E o Drugovich ele tá muito insistente na categoria, está muito insistente na Fórmula 1. Talvez essa chegada Cadillac para ele seja um caminho que ele não esperava que fosse acontecer, e agora que essa porta está se abrindo, vamos dizer assim, seja algo que ele seja focado em continuar, né? Ele recebeu propostas de outras categorias, já testou em outras categorias como a Índia, a Fórmula E, mas até mesmo no GP de São Paulo, em uma entrevista que o Grande Prêmio participou com ele, ele disse que ele não sairia da Fórmula 1, não deixaria de confiar na Fórmula 1 se ele não achasse que tivesse uma oportunidade ali ainda. Então, talvez nos bastidores ali, há algum tempo ele já sabia desse ponto favorável na negociação entre a Cadillac e a Fórmula 1, desde a saída do Michael Andretti, então já estaria depositando um pouco mais de foco naquilo ali, né, trabalhando naquilo ali, já se enturmando, vamos dizer assim, com a Cadillac em outras categorias, e eu acho que é uma via de mão dupla, né? Ele está interessado, a Cadillac também está interessada, então esses testes que ele faz em outros campeonatos, com o INSA e tudo mais, o WEC, pode ser um teste preliminar, já um teste avaliativo para ver a capacidade dele de servir a equipe daqui a 2 anos, a menos de 2 anos. Então, eu acho assim, Drugovich é válido, eu acho que é um nome que eu cogitaria, novamente, não cogitaria para ser o líder da equipe, mas aquele que vem para acompanhar alguém mais experiente, aprender, até porque também não é assim mais tão novo, no sentido de não tem mais 18, 19 anos, e está acumulando experiências ali na Fórmula 1, mesmo que seja em carros de teste e tudo mais,
mas também está adquirindo experiência em outros carros, e isso serve também quando ele for enfrentar um desafio maior como é na Fórmula 1, apesar de ser um desafio diferente, mas mesmo assim são experiências que contam e preparam o piloto para isso. Então, eu olharia o Drogovic com muito cuidado, eu olharia o Drogovic com bons olhos, mas sempre naquela questão de que ainda há um tempo, há um caminho a ser percorrido. Em um ano, no automobilismo, né, 2025 inteiro que a gente tem pela frente, é muito tempo para as coisas mudarem. Né? A gente viu 2024 como tudo mudou, na Fórmula 1 mesmo, com o Berman tendo aquela chance na Ferrari, aproveitou a oportunidade, conseguiu a vaga, o Colapinto que chegou para pegar o lugar do Sargent, que também é um ponto a ser discutido, né? Até o Galo pode dizer melhor isso, que o Sargent testou na Fórmula Indy recentemente, né? E alguns nomes, algumas especulações já surgem com o Sargent na Cadillac, por ser um nome norte-americano, eu não vejo assim, porque como o Galo meio mencionou, há outros nomes na frente, como o próprio o Herta, né? Então, assim, mas são tudo assuntos, são tudo nomes que a gente pode especular, que a gente pode falar e que a situação de cada um deles pode mudar em um período de um ano. Então é muito difícil a gente dizer e cravar qualquer coisa neste momento. Mas o Drogovic em si eu vejo com bons olhos e acho que ele já está nesse processo de ser testado pela Cadillac. Meu Deus, você falou de Logan Sargent agora, deu um arrepio assim na espinha, com um nome terrível em qualquer categoria. Sinto muito para os fãs da Indy. Quando ele for para lá, se for para lá, será terrível. Uma última pergunta, assim, não falando tanto de mercado, de pilotos. Vou começar pelo Gabo, depois eu passo para o Vicente, nem precisa passar aqui por mim. O que vocês estão esperando dessa Cadillac em 2026? O que vocês acham que essa equipe pode fazer? Novo regulamento, novo carro, uma equipe nova no grid, então tem toda aquela empolgação inicial. O que vocês esperam da Cadillac inicialmente para um primeiro ano, né, para 2026, e depois para o futuro na Fórmula 1? Acho que é uma curiosidade, né? Você ter uma nova equipe, né, uma nova inscrição na Fórmula 1 é sempre algo muito curioso, especialmente porque todas as equipes recentes que entraram, né, se a gente puxar aí as últimas 5, 6 equipes novas na Fórmula 1, né, inscrições novas, né, não equipes que compraram uma base e viraram uma nova equipe, né, se reformularam, a maioria entrou no estágio assim bem ruinzinho, né? Se a gente lembrar desde a melhorzinha foi justamente a Haas, até porque a Haas teve também um tempo de preparação, e a Haas tinha na época também o Romain Grosjean, né? Ele foi contratado ali depois de alguns bons anos de Lotus, ele tinha uma expertise e ele conseguiu, né? Tanto que ele foi o único, né, naquele ano, né, que a dupla da Haas era Grosjean e Esteban Gutierrez, o Grosjean foi o único a pontuar, né? E ele conseguiu levar a Haas a um estágio melhorzinho. Então, acho que se a Cadillac conseguiu emplacar uma contratação de piloto do nível que era o Grosjean ali para 2015, eu acho que ela pode ter um início bom. Mas a tendência de qualquer equipe que entrou, por mais que eles vão ter essa possibilidade de desenvolver mais esse carro, né, de estar há mais tempo desenvolvendo, porque as equipes atuais só vão poder realmente montar as coisas a partir de 2025, e eles já estão nesse processo, porque eles já preparam o carro para 2026, já inclusive vão fazer o crash test da FIA ainda em 2024, tudo isso é muito importante para você ter esse ponto de largada melhor, porque aí você se coloca numa posição, você ganha uma vantagem que é justa, né? Porque você vai ter menos essa expertise, né? E estão montando aí um elenco aí, é curioso, né, o departamento técnico que eles estão montando, né? Porque é só dinossauro, né? É o Pat Simons, é o Craig Pollock, o Rob White, né? São os caras assim bem experientes, que não estão necessariamente em alta no mercado e tudo mais, que estão chegando. Então eu espero um time que vá sofrer de início, mas dependendo das peças que eles forem encontrar, né, especialmente ali de chefe de equipe, dependendo se você pega um piloto melhorzinho, acho que pode ter um início bacana. Eu estou muito curioso para saber como vai ser a questão dos motores, né? Tá perto aí de ser confirmado para 2028, de como vai ser também esse motor da Cadillac, né, motor Chevrolet, sei lá qual vai ser a nomenclatura que a General Motors vai querer dar para o motor, mas também é um ponto de curiosidade. Eu sempre coloco uma expectativa bem rasteira por enquanto, porque a equipe começar na Fórmula 1 é sempre um trabalho mais tortuoso, mas acho que eles têm um orçamento bom o suficiente, maior até do que a Haas provavelmente tinha quando eles entraram, e acho que dá para fazer um trabalho mais ou menos naquele nível. Assim, eu sigo na mesma linha do Gabo, eu acredito que a equipe está se preparando bem para entrar na categoria, com todas as notícias que saíram nos últimos anos de fábrica também, já ter o carro sendo preparado em túnel de vento, fazer o teste da FIA já nessa temporada, está se preparando antes das outras equipes, né, para o carro de 2026,
mas também algumas questões que devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, o próprio motor deles vai só começar a ser utilizado em 2028, né? A própria GM. Então, entra no novo regulamento com o motor, provavelmente, da Ferrari em 2026. Então, a equipe vai ter uma transformação dentro do regulamento, né? Começa com o motor, no meio do regulamento muda de motor, então também é uma mudança significativa, porque a gente não sabe como o motor da Ferrari vai se comportar nos primeiros anos. Vai que ter um motor realmente competitivo, como a gente espera que seja, né? E aí, depois de 2 anos, a GM não consegue lidar muito bem com o seu motor, e que pode cair de rendimento, ou pode melhorar o rendimento também no meio do caminho. Mas, para começar em 2026, eu vejo a equipe muito bem preparada. Eu acho que foi um projeto de alguns anos, não foi algo repentino. Vão entrar na categoria e pronto. Não, eu acho que foi muito bem pensado, muito bem calculado, foi muito bem financiado, vamos dizer assim, desde a estrutura até o corpo técnico. Mas 2026 também, se chegarem com dificuldades de lidar, obviamente, com a competitividade, de sofrer um pouco mais, de andar um pouquinho da metade para trás do grid, não vai ser nenhuma surpresa. Eu acho que não é nenhum motivo de desespero também, porque é um caminho meio que natural eles terem essa dificuldade para entender um pouco as regras e como a Fórmula 1 funciona. Então, eu espero com muito pé no chão, né? Obviamente, eu acho que tem ninguém aqui achando que a Cadillac vai chegar bombando em 2026, mas é uma equipe que tem potencial para ser uma equipe boa e competitiva nos próximos anos, e disputar títulos, obviamente, que é o objetivo de qualquer marca. Mas, para 2026, cautela, eu acho que chega bem, chega preparada, mas os preparativos extra-pista não quer exatamente dizer que eles vão chegar na pista, né, destronando todo mundo. Né, as outras equipes já estão há algum tempo ali com certa experiência, com corpo técnico mais, né, vou dizer assim, mais... Qual que é a palavra que se usa? As pessoas sabem trabalhar uma com a outra, né, mais... Elas se entendem melhor no trabalho delas. Entrosadas é a palavra, mais entrosadas, mais, né, experientes nos últimos anos. Então, a Cadillac chega com calma, mas também chega, né, pensando alto, e eu acho que pode surpreender. Só como um comentário básico, eu acho que a Cadillac vai sofrer bem, tendo aí um ano para pensar nesse desenvolvimento e testes e tudo mais. Não sendo assim uma Espanha, uma Marúcia como era no passado, já tá ótimo, já não vai passar vergonha. Se ficar ali no fim do grid, conseguir fazer uma baguncinha com uma Sauber, com uma Williams ali no fim do grid, tá show de bola. Mas não passando aquela vergonha que aquelas equipes passaram lá quando entraram em 2010. Era como é que era? Era a Virgin, Era a Virgin, Espanha e a Lotus. Espanha, né? E a Lotus, que virou Caterham depois. Mas para mim não tem nem comparação, cara. Aquelas equipes, elas só entraram no grid por causa de uma bobagem ali que foi feita, né? Porque o Max Mosley, ele bate o pé e ele quer colocar um teto orçamentário na época de 100 milhões de dólares. Na época foi aquilo que abriu essa brecha para essas equipes entrarem. Na época tinha até uma outra equipe, né? Que era a USF1, né? Que, enfim, ela faliu antes mesmo de começar a temporada, mas ela teve a inscrição aprovada. Mas foi um período muito diferente ali. Acho que para mim não tem a mínima comparação, porque, enfim, eram equipes que claramente não tinham orçamento nenhum para estar na Fórmula 1. Tiveram que montar também um carro ali muito às pressas. Foi uma completa bagunça aquele período, né? Foi um erro completo da Fórmula 1, porque tinha um desespero muito grande, né? Porque a crise mundial de 2008, ela bate de uma maneira que várias montadoras vão começando a sair. Então, você perde a Honda, você perde a Toyota, você perde a BMW, né? Meio que ninguém teve a oportunidade de comprar ali o espólio da Toyota. Então, foi muito no desespero para você não ter uma Fórmula 1 com 18 carros. Mas hoje exige-se muita grana para você entrar na Fórmula 1, e a Cadillac tem isso. É muito diferente do cenário daquelas três. Por isso que eu comparei mais com a Haas, que também na época já era um pouquinho mais estruturado. Pois é, espero que você esteja certo, Gabo, que seja uma equipe bem decente no grid da Fórmula 1. Mas a gente vai para mais um outro assunto deste programa, porque tanto Fórmula 1 como Fórmula 2 se aproximam do final da temporada 2024, e nesse próximo final de semana nós temos o GP do Qatar. Na Fórmula 1 é final de semana de corrida sprint, a gloriosa corrida sprint, e a gente tem ali no Qatar uma pista meio chatinha para ultrapassagens, mas como a decisão já acabou em Las Vegas, né? O Verstappen já foi coroado campeão, não tem muito ali o que esperar. O que vocês estão esperando desse fim de semana no Qatar? Começando por você, Gabo. Eu tô curioso para ver como vai ser, especialmente a respeito dos pneus, né?
espero que, como mudou, inclusive, o horário da corrida esse ano, né? A gente muito provavelmente vai ter um cenário em que o calor ele não vai ser aquela coisa que acabe com os pilotos, né? E acho que pelo menos dessa vez, tanto a Pirelli quanto a FIA estão um pouco mais preparadas para receber o nível do calor. Então eu acho que é uma prova que realmente eu não espero tantas ultrapassagens e tudo mais, apesar de eu não achar a pior pista do mundo assim para a Fórmula 1, né? Eu só acho um lugar mesmo muito xoxo, assim, eu não vejo tanta... Por mais que o Qatar ele tenha uma cultura de esporte motor muito mais forte que a Arábia Saudita, né? Você ter Qatar e Arábia Saudita no calendário ao mesmo tempo é meio chato. Mas especialmente uma prova que acho que quem conseguir ler melhor a questão do desgaste dos pneus vai se dar bem, né? Então já é uma situação aí que para Mercedes, por exemplo, eu já não vejo tanto um fim de semana bom, né? Então, essa talvez seja a grande chave do dia mesmo, né? Entender, saber lidar com o calor e entender bem o desgaste de pneus e como utilizar os pneus na janela certa e na hora certa. E ano passado, lá no Qatar, nós tivemos o problema das zebras, aquelas zebras em formato de pirâmide, um caos com os pneus, foi todo um drama. Para 2024, eles mudaram a pista, né, Vicente? Mas, mesmo assim, você ainda espera algum problema com os pneus, com a Pirelli ali tendo uma certa dificuldade? Ano passado foi aquela história dos pit stops programados, 18 voltas. Em até 18 voltas, os pilotos tinham que parar. E aí foram 3 paradas, foi um show de horror. Sendo a corrida deve ser um pouco mais estável, né? Esperamos que seja, né? Esperamos que seja, porque agora que o campeonato, pelo menos de pilotos, já acabou, a questão dos pneus vai ser o grande foco do fim de semana. Claro, além da luta do Mundial de Construtores com McLaren, Ferrari, né? O que podemos esperar por lá, essa questão dos pneus também vai chamar muita atenção para ver como a Pirelli e a FIA conseguiram contornar esse problema para ele não se repetir. Né? Lembrando que no ano passado, como você bem mencionou, tinha aquela zebra em formato de pirâmide, e aí, como os carros passavam muito por cima, os pneus estavam se destruindo, tinha até um certo limite de 18 voltas que a Pirelli deu para os pilotos trocarem de composto durante a corrida. Então, foram 3 paradas obrigatórias que tiveram de fazer para não causar nenhum problema, nenhum acidente, obviamente, né, por causa da segurança que vem em primeiro lugar. Então, nessa temporada, para esse ano, eles mudaram algumas zebras, né? Algumas tinham 16 curvas que tinham zebra formato de pirâmide, agora são 7 que foram tiradas, né? Eles arredondaram a borda dessas zebras para evitar também esse alto desgaste dos pneus. Ele também botaram alguma caixa de brita em alguns pontos para evitar que os pilotos ataquem demais as zebras, né? Ou seja, se passar muito, vai para a brita, então eles recuam um pouco, são um pouco mais contidos ali na hora de atacar as curvas, e também com essa medida para tentar diminuir o desgaste dos pneus, mas também tem a questão do calor, como o Gabo bem disse, mudou o horário, então algo que é mais amenizado nessa temporada, mas a Pirelli selecionou a gama mais dura de pneus para a etapa no Qatar. Então, acho que essa questão, para ver se realmente a FIA e a Pirelli conseguiram contornar, conseguiram resolver, né, esse problema e termos uma corrida mais comum, normal, vamos dizer assim, sem tanta preocupação quanto a isso, vai ser um foco de atenção, vai ser interessante a gente ver como é que os pneus e os carros se comportam. E na disputa em si do campeonato, eu acho que fica realmente atenção para a Ferrari e para a McLaren. A Ferrari, ao meu ver, perdeu uma grande oportunidade no GP de Las Vegas. Tinha um carro que estava melhor que o da McLaren naquelas ruas frias de Las Vegas, né? Mesmo assim, não soube aproveitar muito bem, porque a Mercedes surpreendeu ali, acabou fazendo uma dobradinha, e a McLaren, que não estava tão bem, foi bem provável a quarta força ali das principais equipes, já que nem o Lando Norris, nem o Oscar Piastri conseguiram sequer ameaçar o Verstappen, que estava em quinto ali, né? Que fez o papel dele para ser campeão. Então, a McLaren espera ser melhor no Qatar, eles mesmos estão otimistas quanto a isso, enquanto a Ferrari, por sua vez, espera ser pior no Qatar. O próprio Federico Vasseur falou sobre isso em Las Vegas, o próprio Leclerc falou sobre isso também recentemente, que eles esperam uma McLaren muito forte. Então, é uma oportunidade para a McLaren abrir uma boa vantagem no campeonato e encaminhar esse título, né, que antes parecia quase que garantido, vamos dizer assim, em um certo momento que a McLaren cresceu muito, a Ferrari ainda estava meio instável e a Red Bull só caindo. Então, parecia que a McLaren teria mais tranquilidade de conquistar esse campeonato, mas nas últimas corridas a situação mudou um pouco, né? E a Ferrari acabou se aproximando, também se aproximou em Las Vegas, apesar de não ter conseguido maximizar os pontos que poderia. Então, chega nessa disputa aí, que agora é o principal foco do campeonato, já que o Verstappen já se sagrou tetracampeão. Mas vai ser interessante ver como os carros se comportam, como as equipes se comportam na questão da estratégia, no comportamento dos pneus. Então, acho que há alguns elementos aí que vão tornar a corrida mais interessante, né? Não acho que vai ser uma baita de uma corrida,
mas ainda alguns elementos que, né, vão chamar a nossa atenção para a gente ficar de olho. Então, vamos aguardar e ver o que pode acontecer no Qatar, se esse ano reserva alguma outra surpresa aí em relação a tudo isso. Pois é, a McLaren que lidera o Mundial de Construtores, 608 pontos contra 584 da Ferrari. 24 pontos, tendo aí um fim de semana com o sprint, agora no Qatar, e depois o Bahrein. Red Bull a gente pode tirar dessa disputa, porque não vai fazer muita coisa. Principalmente tendo o Sérgio Pérez ali, que não está ajudando em nada nessa disputa. Mas também temos, neste fim de semana, a Fórmula 2 no Qatar, com o nosso Gabriel Bortoleto, brasileiro Gabriel Bortoleto, na briga pelo título. São 4 pilotos ali na briga pelo título. Não, 3, né? Porque o Zane Maloney não vai disputar essas últimas etapas. Temos Gabriel Bortoleto com 169 pontos e meio, Isaac Hadjar com 165 e o Paul Aron mais atrás com 133 pontos. São os 3, mas acho que a gente tem que focar mesmo em Bortoleto e Hadjar. É um fim de semana muito importante e também tem ali a Fórmula 2 cheia de caras novas no grid, vários pilotos que alguns já saíram, alguns trocaram de equipe, então vai ser um fim de semana meio diferente. Essas 2 últimas etapas da Fórmula 2, aliás, serão bem diferentes nesse sentido. Mas o Bortoleto chega com uma vantagem de 4,5 pontos. É uma vantagem muito difícil de controlar, tendo 2 corridas. Mas o que você espera deste fim de semana da Fórmula 2, Gabo? Bom, de fato, é uma vantagem pequena, né? A gente precisa reiterar que faz pouco tempo que o Bortoleto, por mais que, quer dizer, pouco tempo não, porque tem 2 meses na liderança, né? Mas tem uma etapa só que o Bortoleto ele é líder do campeonato. E, enfim, algo que a gente precisa prestar atenção é o quanto o Bortoleto consegue manter o bom momento dele, né? Até porque, querendo ou não, o Bortoleto ele foi meio que o único piloto falado nesses últimos meses aí, né? Sem Fórmula 2, né? Até por toda a questão da Fórmula 1 e tal. E, enfim, se ele conseguir carregar esse momento que ele tinha deixado em setembro, para mim ele é muito favorito para o título, até porque não são só 4 pontos de vantagem. É 4 pontos, mas é uma consistência absurda, né? O Hadjar, por exemplo, ele perde essa liderança porque ele entra numa fase tenebrosa. O Paul Aron é um cara que, enfim, ele foi líder do campeonato por muito tempo, mas justamente naquela época que estava todo mundo oscilando, ele estava se dando melhor, ele sequer tinha vencido corridas, né? E ao mesmo tempo ele também está em baixa. Quem parece ser o maior risco para o Bortoleto hoje, para mim, é justamente o Zane Maloney, que é um cara que não vai disputar a final, né? Então, inclusive, tem um cenário muito curioso aí, né? Porque o Maloney ele já está contratado para correr na Fórmula E, se eu não me engano, pela Lola e Yamaha, né? E a abertura da Fórmula E, que vai ser aqui em São Paulo, coincide com o fim de semana de encerramento da Fórmula 2, lá em Abu Dhabi. Inclusive, a Rodin já confirmou que vai ser o Leonardo Fornaroli, aí, o atual campeão da Fórmula 3, que vai estrear na Fórmula 2. No lugar do Maloney. Então, assim, que realmente são 2 meses que se passaram, muita coisa pode ter mudado, mas só a gente pegando de momento, para mim o Bortoleto é muito favorito para esse título, justamente porque eu não vejo nenhum piloto que está na fase e na consistência dele hoje, e talvez o cara que estivesse mais próximo disso pode até fazer um grande desempenho aí no Qatar, quem sabe, ele não vai disputar a final, né? Então, a não ser que tenha uma grande reviravolta aí, né, que ele abra mão de disputar a abertura da Fórmula E, o que eu acho que, honestamente, se ele fizer, vai pegar bem mal, né, porque ele já tem contrato assinado, ele já decidiu ir para a Fórmula E sabendo de tudo isso, então eu não acho que ele vai voltar atrás, mas justamente com hoje, na minha visão, o principal adversário do Bortoleto sequer disputando a corrida final lá em Abu Dhabi, eu vejo muito favoritismo, ao meu ver, para ele confirmar esse título. Eu não acho que precisa ser necessariamente no Qatar, mas eu acho que em Abu Dhabi ele consegue confirmar esse título, sim. E é um cenário curioso da Fórmula 2, porque grandes nomes saíram nessa reta final. Então a gente não vai ter o Zane Maloney, não vai ter o Franco Colapinto, porque estará com a Fórmula 1. Pode surgir ali um Andrea Kimi Antonelli de surpresa, talvez. Né? Ele tem melhorado nessa reta final de campeonato. Mas você, Vicente, o que você espera dessa corrida? Como é que você vê a Fórmula 2 chegando para o Qatar depois desses 2 meses de pausa? Né? A gente teve a corrida lá no Azerbaijão, a Fórmula 1 zanzou depois disso e a Fórmula 2 ficou parada até o Qatar. O Gabo tocou em um ponto que eu até comentaria aqui, que é a questão da consistência. Eu acho que o que pesa mais a favor do Bortoleto é, de fato, essa consistência, porque o Isaac Hadjar, ele zerou nas últimas 2 rodadas da Fórmula 2, tanto em Monza quanto em Baku, né? Foi exatamente em Baku que o Bortoleto tomou essa liderança do campeonato. Então, acho que
essa consistência pesar um pouco mais. Claro que agora a gente pode considerar o fato de Bortoleto não ter mais essas questões de Fórmula 1 envolvida, ele era o assunto durante esses últimos 2 meses, seria ele, seria Bottas, seria Mick Schumacher na Sauber, né, ele sempre era comentado ali, mas talvez, né, agora ele não tem mais esse, entre aspas, pesos, vamos dizer assim, de precisar provar alguma coisa, já está com o nome garantido no próximo ano, então ele talvez chegue até um pouco mais calmo, mais tranquilo, psicológico mais, né, de boa, sabendo que ele já provou que tinha que provar e agora a questão é conquistar o campeonato da Fórmula 2, e eu acho que ele chega como favorito também, dificilmente vai conseguir garantir esse título no Qatar, até porque a diferença é muito pequena, a não ser que algo extraordinário aconteça aí, que eu não acho que vai acontecer, mas eu acho que ele pode sair do Qatar com uma vantagem maior do que esses 4,5 pontos, que são nada, né, praticamente, e ir para Abu Dhabi mais tranquilo e lá confirmar esse título. Então eu vejo ele como favorito, ele já provou nessa temporada de estreia que ele sabe se adaptar muito bem, se adaptou muito bem à Fórmula 2, teve um início de temporada um pouco mais difícil, mas obviamente isso também é natural, e soube lidar na sequência com o carro da Invicta, soube lidar também com um novo carro da Fórmula 2 que, né, estreou nessa temporada, e aí mostrou que é consistente, mostrou que conseguiu conquistar resultados importantes. Aquela segunda corrida, né, em Monza, que ele saiu de último lugar e venceu a prova ainda, eu acho que ele deu uma moral muito grande para ele, uma confiança muito grande para ele. Ir para o Azerbaijão, jogar de maneira inteligente no Azerbaijão, evitando qualquer tipo de acidente, somando os pontos necessários, já que ele sabia que o Isaac Hadjar teria de fazer uma prova de recuperação. Então, acho que ele chega no Qatar mais maduro, obviamente, né? Cada etapa eu acho que ele ganha uma experiência maior, e ainda está competindo contra pilotos que não estão estreando na categoria, já estão mais experientes. Então, acho que ele chega preparado, eu acho que ele chega pronto para conseguir um bom resultado. Eu acho que, mais uma vez, ele vai, obviamente, lidar com algumas situações que são novas ali, né? Os mesmos problemas que a gente disse sobre a Fórmula 1, questão do clima, questão dos pneus, também reflete um pouco na Fórmula 2, mas eu acho que ele vai conseguir contornar tudo isso. E até que o próprio Gabo disse, né, o Zane Maloney, que é um candidato que a gente via com apesar de estar ali mais atrás, né, 30 pontos atrás ali, mas mesmo assim é uma distância tirável, vamos dizer assim, em 2 rodadas, não vai participar da última corrida em Abu Dhabi. Também eu acho muito improvável que ele vá pedir licença para sair da Fórmula E, caso chegue a Abu Dhabi com uma chance maior do que tem hoje de vencer esse campeonato, mas mesmo assim pode fazer uma boa etapa, pode de um dos 2 principais candidatos hoje, que é o Bortoleto e o Isaac Hadjar, além de outros nomes também que podem, né, fazer um pouco de diferença, como o Antonelli, né, e tudo mais, que eu não acredito também, porque o Antonelli não está tendo uma temporada tão boa assim na Fórmula 2, mas também já está com a cabeça na Fórmula 1, já está com uma vaga garantida na Fórmula 1, então também não tem mais nada assim para provar. Então o Bortoleto chega como favorito, eu acho que chega com todos os elementos necessários para conseguir superar o Hadjar no Qatar, né, em Lusail, e sair de lá com uma vantagem ainda maior e chegar em Abu Dhabi ainda mais favorito para conquistar esse título da Fórmula 2 em seu ano de estreia. E o Bortoleto será o único brasileiro no grid da Fórmula 2 nessa etapa, nessa reta final, né, do campeonato, já que nesta terça-feira, dia 26, a Van Amersfoort anunciou que John Bennett vai substituir Enzo Fittipaldi no Qatar e em Abu Dhabi. O Enzo que recentemente fez teste na Indy, né, Gabo? Como é que ele foi lá? Tem alguma possibilidade dele pintar na Indy para 2025? Bom, o Enzo ele fez um teste pela McLaren, né? Mas enfim, já obviamente não vai correr pela McLaren, porque a McLaren já está fechada com os pilotos. O teste ele realmente teve a intenção mais assim de dar uma amostragem para ele, especialmente por causa das vagas finais que a gente tem na Indy, né? Esse ano, como teve a entrada aí do sistema de charters, né? As vagas elas estão mais limitadas e ao mesmo tempo elas estão mais dependendo também de fatores financeiros. E o Enzo, junto do irmão dele, eles competem aí hoje por uma vaga, né? O Enzo ainda, quer dizer, o Pietro ainda busca, né? Quem sabe manter a vaga dele na Rihal, né? Uma das equipes que ainda não anunciou um dos pilotos para 2025. E o Enzo tem esperança de pegar uma das vagas na Dale Coyne, né? Então esse teste foi muito mais para o Enzo ter uma amostragem ali, né? Para tentar fazer como é que chama? Como você, os caras aí que fazem arte, né? O portfólio dele, né? Ele precisava adicionar alguma coisa para o portfólio dele, mas assim, essa vaga, se for pintar para o Enzo, é realmente uma questão muito mais financeira mesmo. Mas eu gostaria de ver o Enzo na Índia, acho que é um piloto que ele combina bem com os Estados Unidos, eu acho que ele une um pouco essa coisa do irmão dele, né, de conseguir andar em várias coisas diferentes, mas eu acho que ele tem um nível um pouco melhor e eu acho que ele tem mais a entregar, por mais que a Dale Coyne, caso realmente se concretize, seja a pior equipe do grid, né?
mas eu acho que está na Indy, eu acho que a Indy é um passo para o Enzo e depende muito do financeiro para ele conseguir, mas acho que há chance. Boa, eu espero que seja, porque o Brasil também precisa de uma representação no grid da Indy, assim como vai ter no grid da Fórmula 1 a partir de 2025. Vicente, o que você tem a dizer também dessa mudança do Enzo, dessa saída do Enzo na reta final da Fórmula 2? Eu acho que era um movimento esperado já também, né? Eu acho que ele entrou na academia da Red Bull, se não me engano, foi no fim de 2022, e aí ficou por lá em 2023, não entregou aquilo que era esperado dele, apesar de ter vencido, acho que foi na Bélgica, se eu não me engano, mas acabou não entregando aquilo que a Red Bull talvez esperava, né? Talvez Helmut Marko, naquela onda de contratar muitos novatos, pensava em colocá-lo aí talvez na equipe B da Red Bull na Fórmula 1 em algum momento, né? Talvez botou ele lá para caso surgisse uma oportunidade, mas logo desistiu, então ele saiu parou de receber o apoio da Red Bull no início deste ano, então acho que era um caminho meio que natural. Acho que as portas da Fórmula 1, que era o passo que ele obviamente sonhava, não se abriram em nenhum momento, e não vejo que vão se abrir, né, no curto, médio ou longo prazo. Então essa busca por outras categorias, e a Indy principalmente, eu acho que realmente tem que ser o foco dele, porque eu acho ele um bom piloto, eu acho o piloto talentoso, eu também acho ele melhor do que o Pietro Fittipaldi, mas, assim, eu acho que é o caminho, um campeonato onde ele pode se dar bem, onde ele pode entrar lá, mesmo numa equipe de fundo de pelotão, acho que ele pode entrar, desempenhar bem ali, sonhar em crescer dentro da categoria. Então, acho que é um caminho bom para ele, para o futuro dele. A Indy é uma categoria forte nos Estados Unidos e também no mundo, e eu acho que pode ser uma vitrine boa, um portfólio bom para ele aí na carreira, se quiser, talvez, também disputar em outras categorias no futuro. Bom, como eu disse, temos Fórmula 1 e Fórmula 2 no Qatar nesse fim de semana. O Grande Prêmio vai trazer na sexta, no sábado e no domingo o briefing com todas as informações. Na sexta, após o segundo treino livre. No sábado, após a classificação e a corrida sprint, na verdade. E no domingo, após a corrida principal. Além, claro, de sábado e domingo, a segunda tela em nosso canal do YouTube. E lembrando a vocês que nesse dia 29 de novembro, nessa sexta-feira, lançaremos o clube de membros do Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios exclusivos. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para assinantes, além de clube de descontos, aulas online exclusivas, telemedicina e muito mais. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte motor. Escolha seu plano, que está aí, tem os planos aí na tela, o Pole, o Hat-Trick e o Grand Chelem. Tá curioso? Então entra no nosso site descontos.grandepremio.com.br para saber. Mas lembrando, só vai ser permitido a assinatura, né, o acesso, a partir de 29 de novembro, a partir de sexta-feira desta semana. Queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, a Pedro Prado nos bastidores, a Gabriel Carvalho, a Vicente Suela. Este foi mais um Paddock Sprint e nos vemos semana que vem. Até lá! O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.